mudar aqui a hierarquia, né? É interessante, minha esposa estava conversando ali com a irmã Carla e com o irmão Israel, e há cerca de umas 4 semanas eu estava pensando neles, e eu cheguei em casa do trabalho e falei para a Daniela, os próximos missionários é o Israel e a Carla. A Daniela, mas por quê? Eu falei, eu não sei. Eu estava pensando neles e tenho certeza que eles vão para o campo muito em breve. E hoje nós temos, né, essa notícia que o Senhor continue os abençoando de uma forma especial e que aquela cidade, ela vai ser impactada pelo poder do ministério deste homem de Deus, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé então neste momento, vamos fazer uma oração, vamos agradecer a Deus por esse dia, por este tempo. O Senhor Ele é dono do desígnio de todas as coisas, e eu sei que Ele está aqui, e ao iniciar essa sessão dessa tarde, eu sei que Deus também vai usar o homem de Deus para falar aos nossos corações sobre um tema extremamente importante para essa geração. Quantos podem orar neste momento? Levante as suas mãos aos céus e vamos orar. Te rendemos graça, Pai Celestial, pelo privilégio de poder estar aqui na Tua presença, Senhor. Ó Deus, nessa tarde tão importante para nós, ó Deus, aonde nós já temos ouvido a Tua palavra para nos dar estrutura espiritual nessa SEAP pela manhã, ó Senhor, nesse período que nós tivemos aqui pela manhã, e neste tempo, Senhor, não será diferente. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, Pai, e nos leva além das nossas convicções comuns, ó Deus, nos leva além daquilo que já está posto, Senhor, nos leva além, ó Pai amado, daquilo que nós podemos ver, que nós possamos crer, Senhor, que o Senhor tem a direção da sua igreja, e que nestes dias, ó Pai, neste tempo de apreensão, de incerteza, a única certeza que nós possamos ter é na Tua palavra. Tu és o nosso Deus, Tu és a nossa porção, e Tu estás aqui para conduzir o Seu povo. Muito obrigado, Jesus. Não há palavras, ó Pai, que nós podemos expressar para agradecer por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, por ter cuidado de cada um de nós, ter guiado a nossa família na Tua presença, ter dado estrutura espiritual para esse distrito, Senhor, para o estado do Paraná prosseguir, ó Deus, crescendo na graça e no conhecimento, Senhor. Nós rendemos graças ao Teu santo nome e pedimos vida, pedimos força, pedimos saúde para anunciar a Sua palavra. Nós cremos no poder dela, Senhor, que pode transformar gerações, e é neste momento que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus nessa tarde? Bendito o nome do Senhor. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. É muito bom poder estar aqui juntamente com todos os irmãos, ministros da Palavra de Deus, para esta capacitação espiritual, ministerial, e nós temos crescido, e não será diferente a partir de então. Então, quero convidar o pastor Estênio Garcia, presidente distrital, lá do estado de Brasília, distrito de Brasília, aonde vai estar conosco, ministrando essa tarde, e um tema que eu amo muito, né? Família, geração de filhos, e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações de uma forma muito especial, em nome de Jesus. Ele já esteve aqui, né, ministrando no trabalho ali de crianças, foi isso, pastor Anderson? Treinamento de professores para a escola dominical, e eu sei que Deus está com ele e vai falar conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha podermos estar aqui e aprender tanto da palavra de Deus. É um privilégio poder chegar aqui e estar com os irmãos, nesse que é o 9º SEAP, primeira vez que eu participo, e já tenho essa missão tão importante e falar de um assunto tão significativo para os nossos dias, amém? Por isso, eu gostaria de convidar a igreja, aproveitar que todos estamos em pé, fazer uma leitura nas Sagradas Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Então vamos mergulhar na palavra de Deus, amém? Porque eu já tenho aprendido que é livro, capítulo e versículo. Glória a Deus. Vamos lá então, Juízes capítulo 2, versículo 10.
Glória a Deus. Tem muitos irmãos que ainda não conheço, mas com certeza vou estar conhecendo ao longo dessa caminhada. Glória a Deus. Juízes capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus diz que depois de toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Repita comigo assim: uma nova geração que não conhecia o Senhor. Vamos falar com Deus. Santo Deus, em tua presença, Pai, estamos aqui nesta tarde tão especial. Ouvimos a tua palavra ao longo desses dias, isso tem sido tão marcante, Deus, no nosso coração. Eu sei que estás aqui, Senhor Jesus, em nosso meio, e tem falado, Deus, no profundo da nossa alma, meu Pai. Eu sei, Deus, que esta palavra é transformadora, e a partir, Senhor Jesus, de ser anunciada, ela mexe, Senhor Jesus, nos nossos corações. Ela traz, Senhor Jesus, profundidade, Senhor Deus, na nossa compreensão e entendimento. E eu peço ao Senhor Jesus mais uma vez, para falar em nossas vidas, Senhor Jesus, e na tua igreja, desse tempo, Senhor, meu Pai. Louvado seja o teu nome, muito obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui reunidos na autoridade do teu santo nome, Jesus. Glória a Deus, graças a Deus. Aplausos para o Senhor Jesus, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluias, glória a Deus, amém. Pode tomar assento, ficar à vontade, estar bem atento à palavra do Senhor. Eu digo aos irmãos que eu tenho uma missão muito especial para tratar de um assunto muito relevante no nosso tempo, principalmente na igreja do Senhor, preparando a próxima geração apostólica, aleluias. Eu estive por longos anos com o trabalho dos jovens lá em Brasília, e eu pude vivenciar momentos muito significativos, quando cada um daqueles jovens, eles cresceram juntos, numa missão tão importante, na história da igreja em Brasília. Brasília é uma igreja nova, nós iremos completar ano que vem 30 anos. E quando nós vemos o início dessa obra, é muito forte, quando uma geração é marcada com a presença de Deus, e isso me faz reportar o pastor Lindomar. O pastor Lindomar, ele veio do interior de uma cidade do Goiás, chamada Catalão. Aquela região do Centro-Oeste, ela foi evangelizada pela vida de um nobre pastor da nossa igreja americana, pastor William Markham, que após ter realizado aquele importante trabalho no Centro-Oeste, ele partiu em nova missão para a Europa e esteve ali ajudando naquele trabalho até quando Deus o levou. Mas as marcas que aquele pastor missionário deixou naquela região do Centro-Oeste, marcou e marca até hoje as nossas vidas. O pastor Lindomar, ainda novo, foi ao IBA, e lá esteve no Rio de Janeiro cursando o IBA. Depois o estado do Goiás solicitou a ele, se ele pudesse ir para a capital. Não é fácil um jovem, não casado, um jovem ir para uma capital, ele morando no interior. Mas a chamada foi tão forte no coração do pastor Lindomar, que assim ele fez. Ele foi então para Brasília, e lá em Brasília tinha uma única membra da igreja, mas não tinha igreja, e essa membra daquela igreja era minha mãe. Minha mãe tinha se convertido em Goiás, porque nós morávamos lá. Foi batizada pelo pastor missionário William Markham, e depois nós mudamos para Brasília, mas não tinha igreja. Minha mãe estava ali desassistida por falta da igreja apostólica. Mas passado esse tempo, Deus providenciou esse jovem, e ali o pastor Lindomar chegou e começou os cultos familiares, começou o desenvolvimento da obra de Deus com muita dificuldade, com um grande desafio, e assim foi rompendo, amém, em nome de Jesus, e essa história continua até hoje. E eu digo para os irmãos que aquele início, aquela obra em Brasília,
Hoje nós podemos falar que assim temos a igreja na capital do Brasil, assim temos a igreja do Senhor, amém, lutando contra todas as hortes do mal que tentam prevalecer contra toda a nossa nação e que interfere lá naqueles 3 poderes do executivo, o judiciário e o legislativo. A igreja do Senhor está lá na central, no coração do país, orando, intercedendo, pedindo a Deus misericórdia, porque todas as decisões que ocorrem lá impactam diretamente em todos nós, no nosso país. E ali estamos nessa missão, e a igreja avançando, mas digo para vocês, eu sou parte de uma geração, e dessa primeira geração da igreja de Brasília. Eu estou aqui, e com muita honra a Deus, e muita gratidão à igreja do Paraná, por me dar essa oportunidade, e assim falar a palavra de Deus, porque eu fui formado nessa escola da presença de Deus, dos desafios da obra do Senhor, por um grande líder que nós temos em nossa igreja, pastor Lindomar. Então hoje, ao estar aqui, eu devo muita gratidão aos esforços de um jovem que lutou bravamente para implantar a igreja na capital. Se não houvéssemos jovens como estes, nós não teríamos igrejas em muitos lugares, assim como o irmão Israel, nosso missionário agora. E isso nos marca muito forte. E ao falar de prepararmos a próxima geração apostólica, me veio a esse texto em Juízes capítulo 2, versículo 10, que depois daquela geração que foi reunida aos seus antepassados, eles morreram, surge então uma nova geração que não conhecia o Senhor. E isso nos traz, irmãos, um eco de uma tragédia que é anunciada. Estamos vivendo um tempo também de uma lacuna na nossa igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde os pastores com mais idade percebem a falta de sucessores para darem continuidade após a sua partida para estar com o Senhor. Estamos vivendo um cenário, e isso é muito trágico, e precisamos reagir diante de tudo isso que nós estamos vivendo no nosso tempo, na nossa geração. Essa tragédia que aconteceu aqui no livro de Juízes, nos demonstra, irmãos, que é uma situação onde não faltava recursos, não faltava poder, mas faltava algo, e esse algo foi uma falha tão grave, que impediu de ter uma sucessão espiritual. Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, nós encontramos uma sucessão, e vemos essa sucessão que ela é geracional, ela é passada, ela é de fé em fé, aleluia. É Isaac, Jacó, é passando, é de Abraão, e vai indo e avançando, e assim vai ao decorrer da história da palavra de Deus. E hoje a pergunta que nos assombra é exatamente isso. Estamos nós, como igreja apostólica desse século 21, correndo um grande risco de repetir o mesmo erro que aconteceu naquele tempo, porque não vemos uma geração que possa se levantar essa fase agora tão crucial da igreja do Senhor desses últimos tempos, e que siga a doutrina apostólica, a doutrina verdadeira. Por isso precisamos formar uma base sólida, forte e apostólica, nesse tempo que nós estamos vivendo. E quando nós falamos sobre a necessidade de se levantar essa nova geração, nós precisamos ver que ela tem o seu desenvolvimento. Ela não nasce pronta. Quando olhamos as nossas crianças e observamos as fases de desenvolvimento delas, nós encontramos de 0 a 6 anos nas nossas crianças uma fase crucial, porque ela é profundamente influenciada espiritualmente pelo ambiente que ela está vivendo. É nessa fase de 0 a 6 anos, onde muitas coisas estão sendo construídas na vida das nossas crianças. Elas começam a receber as primeiras impressões espirituais que irão marcar a sua formação. E isso será importantíssimo na formação de sua base, de sua estrutura, para que elas possam romper contra os desafios malignos que estamos vivendo em nosso tempo. Passada essa fase dos 6 anos até os 12 anos de idade, a criança ela consegue se aprofundar e entender o contexto das moralidades, das regras, do que é espiritual. E nessa fase é crucial para nós reforçarmos os valores que elas aprenderam de 0 a 6 anos. É nessa fase de 6 a 12 anos
onde elas irão ser marcadas e reafirmadas que existe um caminho verdadeiro, que existe um caminho a ser seguido, aleluia, que isso é extremamente forte, impactante na continuidade da vida dela. Eu pergunto a vocês que estão aqui, quantos de vocês entraram na igreja com menos de 14 anos? Levanta a mão, fazendo favor. Quem entrou para a igreja com menos de 14 anos? Eu vou pedir o seguinte, mantenha a mão. Levanta mais alto, fazendo favor. De 0 a 14 anos que você entrou para a igreja. Agora os irmãos estão mais aqui atrás. Dá uma olhada lá para trás. E os irmãos continuem com a mão levantada. É sobre isso que eu quero falar nessa tarde. Nós temos algo conhecido como janela da oportunidade. 1% das nossas crianças são salvas antes dos 4 anos. Então elas entram antes dos 4. Mas quando chega ali de 4 a 14 anos de crianças, pessoas que se convertem, nós temos um número de 85%. Então observa só, o que é a janela da oportunidade? É a janela mais propícia para aqueles que entraram para a igreja se manterem com a sua vida espiritual pela jornada da vida. Quando se ganha uma criança, a gente ganha a vida toda dela. Quando nós ganhamos um adulto, nós ganhamos o que ainda resta da vida dele. Quando nós ganhamos a criança, nós ganhamos para ela servir a Deus e a obra do Senhor por todo o resto da sua vida. Quando nós percebemos que isso é uma realidade na nossa igreja, na igreja apostólica, nós podemos ver que é nessa faixa etária aqui, onde nós temos aqui 86%, olha lá, de 0 aos 14 anos, 86% de pessoas que se convertem aqui. Olha só como é mais difícil para o adulto, apenas 10% dos adultos de 15 a 30 anos se convertem. Isso é uma pesquisa da APEC. 4% são salvas depois dos 30 anos. Esse salvo, estou dizendo converter. Então quem é que se converte mais ao Senhor? Crianças de 0 a 14 anos, 86%. Os adultos, eles têm resistências, têm suas concepções, seus pensamentos, suas ideologias. Eles não abrem mão, eles não cedem, eles estão endurecidos. Mas as crianças são sensíveis ao Espírito de Deus, são sensíveis à voz de Deus. Então essa janela da oportunidade é um alerta para todos nós da Igreja do Senhor. Nós precisamos entender essa formação e a construção da formação de nossas crianças. Então 85% dos adultos cristãos se convertem antes dos 14 anos. Criança entrega a vida para Jesus também. Quando você diz que vai então abrir o altar para a oração, e você fala assim, olha, você que quer entregar a sua vida para Jesus, pode chegar ao altar. E se você dizer, olha, e as crianças também, elas irão vir para o altar, elas irão se entregar, elas sabem que elas estão entregando a vida delas para Jesus. Elas podem vir várias vezes, e elas irão vir várias vezes quando você chamar, porque elas são tão puras que elas irão vir. E nós somos tão duros que nós resistimos à palavra de Deus que é pregada no púlpito. Mas a criança, toda vez que ela ouve e ela é chamada, ela atende o chamado de Deus. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, resistimos e trancamos o nosso coração. Então nós precisamos olhar esse fato tão importante. Então, primeira coisa, preparando a próxima geração, a igreja apostólica precisa ser intencional. Nós agimos por muitas vezes sem termos a real intenção com as nossas crianças. Discipulado infantil não é babá evangélica. Porque às vezes nós temos o entendimento, a visão, que eu preciso de alguém, de um professor, de uma professora, e ele vai se tornar ali o babá da igreja. Mas não, nós estamos falando de preparar espiritualmente a próxima geração, aqueles que irão nos substituir, aqueles que serão a força do tempo, aleluia, tão importante da igreja nesses últimos tempos. E temos que olhar para nós e ver que muitas igrejas, até as nossas,
Nós estamos trabalhando com crianças e tratando elas de uma forma somente de entretenimento. Nós estamos apenas gerando nelas ali um entretenimento, enquanto os adultos estão lá participando do dito culto verdadeiro. Os adultos estão no culto poderoso verdadeiro, e as crianças estão no entretenimento, nas salinhas. Essa visão é distorcida e tem feito que o discipulado infantil se torne apenas o fato de termos cuidadores de crianças na igreja. Em muitos lugares, chamado até de babás evangélicas. E não como um ministério essencial, presente, envolvente para o futuro desta geração. A realidade do discipulado infantil, muitas vezes nas igrejas são assim. Quando olhamos, percebemos a falta de visão daquilo que Deus realmente quer. E aí, em muitos lugares, nós encontramos, irmãos, as crianças sendo tratadas como algo secundário da igreja. É algo que é apenas na ideia de um apoio logístico, para que então se tenha o culto dos adultos tranquilo, em paz, sem gritaria e correria de criança. Visando não atrapalhar os adultos, porque querem ouvir a palavra. Poucos enxergam ali que está diante de um solo mais fértil, de uma igreja viva e apostólica. Quando nós vamos abrir igrejas e enviar pessoas, pastores, líderes, missionários, nós queremos pegar os melhores, os chamados, os capacitados. Vamos abrir igrejas, consagrar pastores, precisa ter o Instituto Bíblico Apostólico. Às vezes o curso até de graduação em teologia. Mas quando vamos cuidar da base, da essência do futuro da igreja, pegamos os mais despreparados, os mais descompromissados muitas vezes. E quantas vezes colocamos pessoas para cuidar desta base tão essencial do futuro da igreja e presente, colocamos alguém que está ali, irmãos, sem entender a razão e o motivo pela qual está com aquelas almas. Ou seja, nós vemos, irmãos, que é uma geração que está numa fase decisiva, como eu falei, da janela de oportunidade, como eu falei no desenvolvimento delas, e então nós colocamos, irmãos, alguém ali que de fato não vai cuidar da sua alma, não vai cuidar da pregação verdadeira da palavra de Deus. Colocamos pessoas que estão disponíveis. Quem está disponível aí para ir lá cuidar das crianças, para elas ficarem lá na salinha, para não atrapalhar o culto aqui? Em vez disso, nós precisaríamos colocar ministros e ministras na presença de Deus, junto com aquelas crianças. Quando se tem um time de futebol e ele quer formar um time forte, ele precisa de formar o time de base. Eles mandam os olheiros e saem em vários locais, estados, à procura dos melhores jogadores, nos interiores, nas favelas, nos lugares mais remotos, porque eles querem alguém que seja bom o suficiente para levar ao centro de treinamento e lá estar em internato, aprendendo mais sobre futebol. E nós, Igreja do Senhor, nós precisamos entender isso. Não é quem aguenta ficar lá com as crianças, não é isso. Não é alguém que está lá também para ensinar algo superficial. Não é alguém também lá para trazer brincadeiras sem o sentido real da necessidade de fixação da palavra de Deus. Não é alguém contando historinhas repetidas, sempre de Joninhas ou de Adão e Eva, sem um propósito real. Não é o desenho a eles para pintarem, muitas vezes sem conexão nenhuma da Bíblia, desenhos aí até mundanos, com papéis ali, sem nenhum vínculo bíblico e apostólico. Não é isso, não é isso.
Em muitas igrejas estão entretendo as crianças, enquanto o inimigo está doutrinando uma geração. O inimigo, ele não brinca com isso. Ele vai desenvolver os melhores métodos para atingir as crianças. E Jesus, irmãos, ele nunca tratou as crianças com distração. Se você nunca viu Jesus indignado, eu digo para você que é possível ver Jesus indignado. Se você quer indignar Jesus, a palavra de Deus nos mostra como Jesus fica indignado. A palavra de Deus em Marcos, no capítulo 10, versículo 14, igreja do Senhor, nos diz assim: vendo isso, Jesus indignou-se e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a eles. A palavra de Deus, irmãos, usa esse termo indignou-se, e do grego aganakteon, que significa forte ira, perturbação. Jesus, ele ficou numa situação irado, ele ficou numa situação perturbado dentro de si, quando os discípulos, eles estavam impedindo as crianças de chegarem até ele. A palavra de Deus nos mostra então, irmãos, a tamanha responsabilidade espiritual que temos diante da próxima geração, aleluia. Eles são muito importantes para cada um de nós, aleluia, e nós precisamos, irmãos, estar firmes nisso. Precisa ter uma sucessão espiritual. Coloca aquela imagem da ponte, fazendo favor. Se nós falharmos na sucessão espiritual, não tem acesso, não tem continuidade, não se chega a lugar nenhum. Nós se preocupamos conosco, precisamos entender que é necessário cuidarmos da próxima geração. Marcos capítulo 9, versículo 42, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançada no mar. Ou seja, Jesus, ele é enfático, ele é severo. Quem fizer causar, ou quem causar a uma dessas crianças, que elas tropecem, vai cometer um erro gravíssimo. Gravíssimo. A ponto de ter que fazer exatamente isso que o texto está dizendo. A palavra de Deus, irmãos, através de Jesus e das crianças, ensina para nós adultos. A Bíblia nos fala, em Mateus capítulo 18, versículo 3, em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornares como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Nós precisamos ser como essas crianças, nós precisamos ter a pureza, nós precisamos ter, irmãos, o anseio, o desejo por Deus. Nós precisamos, irmãos, se entregar a Deus todos os dias sem reserva. Nós precisamos se entregar a Deus de todo o nosso coração e falar: Deus, eu quero ser sensível como uma criança, eu quero, Senhor Deus, perdoar como uma criança, porque elas se discutem, brigam ali, mas depois, Senhor, elas se abraçam, elas se amam, elas brincam juntas. E quantas vezes nós adultos, nós ficamos de cara virada para o outro, cheio de raiz de amargura no nosso coração. E a amargura é terrível, porque é fazer com que aquela pessoa que nós brigamos não saia da nossa cabeça mais, nós ficamos refém e aprisionados daquela pessoa. A amargura é terrível. A pessoa não está nem aí, e você está lá com ela na tua cabeça, você não dorme, porque você vê essa pessoa toda hora, porque tem raiz de amargura. Mas olha as crianças. Então, discipulado infantil é formação de caráter. Discipulado infantil é implementação de valores eternos, valores apostólicos, é prepararmos os guerreiros desses últimos tempos, é a geração apostólica que está em jogo, aleluias, glória a Deus. Então, se nós quisermos ver uma geração apostólica forte, perseverante,
Não podemos mais agir por improviso. Qual o cantinho que tem lá para as crianças? Joga elas para lá. Não. Não é assim. Nós estamos tratando da geração que vai me substituir, que vai substituir você. Eu sei que existem situações nas nossas igrejas que às vezes não vai ter realmente os melhores lugares. Mas eu preciso pelo menos que nós compreendemos que tem que ter alguém que tem amor e muito amor por aquelas almas e que pregue a verdade da palavra de Deus. Conteúdo não, é palavra de Deus verdadeira, forte, intencional, aleluia, porque existe uma urgência de formar essas crianças. Existe uma urgência, igreja do Senhor, existe uma urgência, nós precisamos ser intencionais, nós precisamos planejar com intencionalidade, nós precisamos, irmãos, não mais ter um entendimento de apenas ocupá-las, mas eu preciso ir lá e falar, eu vou marcar essa vida com a palavra de Deus que vai ser anunciada, porque assim como eu falei, criança entrega a vida para Jesus, criança também recebe o Espírito Santo, criança também recebe a presença de Deus, aleluias. Criança também é usada. Lembra lá de Naamã? Deus usou uma criança. Deus usa as crianças. Lá na igreja nós temos vivido dias de milagres com as nossas crianças. Quando elas estão em sala, elas estão orando, clamando a Deus. Crianças sendo curadas instantaneamente. Instantaneamente pela oração delas mesmo. E isso acontece, aleluia, porque Deus, irmãos, aleluia, se importa com elas também. Então vamos escolher com zelo quem é que vai estar cuidando delas, aleluia. Não apenas quem está disponível, mas vamos ter um ensino profundo da palavra de Deus apostólica. Não apenas entreter, mas realmente ter um propósito, uma convicção sobre elas, que é necessário elas se render aos pés do Senhor, porque elas são a geração que vão dar fruto em nome de Jesus. Glória a Deus. Segunda coisa nessa tarde, os riscos de nós não investirmos na próxima geração apostólica. A palavra de Deus nos mostra no livro de Êxodo, no capítulo 1, versículo 8 até o 10. Eu não vou ler todos os versículos, mas a Bíblia diz que surgiu então um novo rei sobre o Egito, que não conhecia a José. Disse ele, vamos usar de astúcia para com eles, para que não se multipliquem. Olha o risco de não investirmos na próxima geração. Faraó percebeu que através das crianças haveria multiplicação, continuidade da descendência do povo de Deus. Faraó é o símbolo do mundo secular, das trevas. Ele percebe esse poder de multiplicação. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que a estratégia dele era contra quem? Os bebês. Êxodo capítulo 1, versículo 16, a Bíblia nos diz que quando servirdes de parteiras às hebreias, passando um pouquinho, se for menino, matai-o. Eles queriam matar aqueles que seriam a próxima geração. Nós observamos que existe um ataque espiritual muito forte contra as crianças. E isso é antigo. E também uma realidade do nosso tempo. Passado esse momento, a palavra de Deus nos mostra de algo tão terrível, tão horripilante, entre as divindades pagãs que encontramos na palavra de Deus. Porque se tem algo mais macabro e repulsivo, é o Deus que havia naquela época chamado Moloque. Pode projetar aqui. Obrigado. Era associado a um ritual chocante contra a fé israelita. O sacrifício de crianças. O culto a essa divindade representava não apenas uma abominação, mas também a aniquilação literal da próxima descendência, a morte dos sucessores.
Esse Moloque, o nome significa rei. Era essa divindade lá boa parte dos amonitas, naquele período. A palavra de Deus, irmãos, mostra sobre esse Deus. Evidências também arqueológicas lá do Antigo Oriente revelam o culto centrado a esse Deus, com fogo e sacrifício humano. E mais especificamente contra as crianças. A tradição extra-bíblica nos mostra que aquele Moloque era semelhante a uma estátua assim, de bronze. A cabeça dele era de touro, o corpo como um humano, com braços estendidos, e ele recebia essas vítimas desse massacre, lançadas no seu interior com fornalha, o fogo ardente. Essa prática tão abominável de sacrifício de criança, ela é tão terrível, porque alguns dos pais fizeram passar os seus próprios filhos por esse sacrifício de fogo. A Bíblia nos traz algo revelador naquele período. Levítico, no capítulo 18, no versículo 21, a palavra de Deus nos diz: não entregarás teus filhos para serem queimados em sacrifícios ao Deus Moloque. Jamais profanarás o santo nome do teu Deus, eu sou o Senhor. A lei já era severa sobre isso. Deus já tinha alertado que qualquer israelita que adotasse esta prática, eles teriam uma sentença da parte de Deus muito terrível. Quando lemos o livro de Lamentações, no capítulo 20, o versículo 2 até o versículo 5, a palavra de Deus nos mostra, irmãos, que então Deus diz que dirás aos filhos de Israel, todo israelita, ou mesmo estrangeiro que habita em Israel, que entregar um de seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra apedrejará. Voltarei a minha face contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu um de seus filhos a Moloque, contaminando assim meu santuário e profanando meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos, e se esse homem que entregar um dos seus filhos a Moloque, e não matar, voltarei minha face contra ele, e contra a sua família, e o exterminarei do meio do seu povo, juntamente com todos os que seguirem seu exemplo, prostituindo-se a Moloque. O profeta Jeremias, ele lamenta profundamente a corrupção que a nação de Judá veio praticando, inclusive oferecendo seus filhos também a Moloque. A Bíblia nos diz em Jeremias capítulo 32, versículo 35, e construíram os altos de Baal, e a Bíblia diz que estão no vale de Bel-Inom, para consagrarem e queimarem seus filhos e suas filhas a Moloque, embora eu jamais tenha ordenado que se praticasse abominação tão nojenta, diz a palavra de Deus, para fazer com que Judá pecasse. Só um alerta para todos nós aqui na CIAP. Nós estamos numa conferência apostólica. Aqui diz respeito ao futuro da igreja. Aqui diz respeito sobre algo que precisa mexer em nossos corações. Aleluia, a continuidade da obra de Deus nesses dias. A negligência com as crianças, ela pode ser a decadência da igreja apostólica. Moloque se atualizou. Faraó se atualizou. Os meios se atualizaram. Em Lamentações, Jeremias contando sobre isso, lá no capítulo 2, versículo 11. Vamos ler na linguagem de hoje, fazendo favor. A palavra de Deus nos diz: os meus olhos estão consumidos de tanto chorar. Jeremias falando. A minha alma se contorce, meu coração se derrama por causa da ruína da filha do meu povo. Pois crianças e lactantes desfalecem pelas ruas da cidade. Dizem às suas mães: onde há pão e vinho, enquanto desfalece como feridos nas ruas da cidade, enquanto entrega seu espírito no colo de suas mães. As crianças estavam morrendo nos braços das suas mães. Por quê? Pecado, erro, negligência, sem sucessão espiritual.
Então esse texto é profundamente triste de Jeremias, ele lamentando a perda dessas crianças, porque as crianças são as que mais sofrem, num cenário de guerra, são as crianças que mais sofrem. No mundo que nós estamos passando, as crianças são as que mais sofrem, igreja. Nós estamos vivendo uma realidade nos nossos tempos que mudou muito. Antes, quando nós evangelizávamos, chegávamos às famílias completas. E era tão bonito de se ver chegando famílias completas. O pai, a mãe, os filhos. Nós tínhamos famílias por completo na igreja. Mas a realidade de muitos de nós hoje já não é mais assim. Já não se chega mais o pai e a mãe. Às vezes chegam as crianças, mas chega, não sabe nem quem é o pai mais. Chega, está criado com o tio, com a tia, com a avó. Essa é a realidade do nosso tempo que nós estamos passando. E nós, irmãos, precisamos entender que eles estão sob ataques espirituais. Eles estão vivendo uma situação difícil também. E nós somos a igreja do Senhor, que precisamos amá-los, porque eles são a alma. Por isso que eles entregam a vida para Jesus. A questão é que nós muitas vezes não vemos que eles são a alma. Chegamos na igreja, pegamos os nomes da portaria, escrevemos o nome de todos eles e falamos até no púlpito, desejamos que sejam bem-vindos. Falamos dos adultos, mas não mencionamos o nome das crianças. Esquecemos de chamá-las pelo nome, parecendo que elas não têm um valor e que não são a alma. Quando fazemos assim, nós estamos deixando de lado aquilo que Jesus deu como prioridade. Quando nós deixamos elas de lado e não chamamos ela pelo nome, assim como aqueles adultos que estão ali, nós estamos ignorando aquilo que o Senhor, irmãos, deixou para nós de tão especial para nós cuidarmos. Desde a criança do colo, ali pode estar um profeta de Deus, um pastor, um evangelista, um missionário. Eu preciso dizer a ele, a ela, seja bem-vinda que está no colo, seja bem-vinda você que tem 1 ano, 2 anos, seja bem-vindo você também ancião que está aqui na igreja. Sejam todos bem-vindos, porque é a família de Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O espírito do anticristo, ele vem para atacar a próxima geração. A tentativa de Herodes era matar aquele bebê Jesus. Herodes colocou um objetivo no coração maligno dele. Ele queria matar aquele, aleluia, do qual era a promessa, do qual é o Messias, o Deus Todo-Poderoso. O inimigo sempre procurou eliminar a próxima geração. Sempre. Porque a próxima geração pode ser o libertador. A próxima geração pode ser o Moisés. A próxima geração pode ser alguém semelhante a Cristo, para trazer libertação aos oprimidos. A próxima geração vai cumprir o seu chamado apostólico, aleluia, e vai ser tremendamente usado nos nossos dias, na igreja do Senhor, aleluias. Louvemos ao Senhor com nossas palmas. Aleluias, glória a Deus. Querida igreja do Senhor, nós vemos o quanto que isso é tão forte na palavra de Deus para tentar destruir a próxima geração. Mas como isso veio também no decorrer da história da humanidade. Quando nós voltamos ao tempo e chegamos no período de Holocausto, nós encontramos, irmãos, uma estimativa de quase 1,5 milhões de crianças que elas foram mortas nos campos de concentração. Elas foram, irmãos, mortas com diversos métodos de tortura. Elas participavam de experiências macabras na parte de medicina. Elas eram fuziladas em massa. Elas eram colocadas em câmeras de gás. E tantos outros meios cruéis exterminaram aquela geração judaica. A Bíblia, irmãos, nos mostra uma realidade, que o nosso tempo também as crianças continuam sendo atacadas. Talvez, irmãos, elas estão sendo atacadas e mortas dentro delas, em sua alma. Mas também elas estão sendo atacadas, e nós estamos lá em Brasília, vira e mexe acompanhando isso.
Quando nós falamos de aborto, é uma realidade espiritual também. É uma guerra contra a geração apostólica, o aborto. Porque o aborto não é apenas algo pautado no campo legislativo, social, mas é uma batalha espiritual contra os planos de Deus para a próxima geração. Quando nós estamos lá em Brasília, nós se deparamos com esses projetos. E quantas vezes nós que estamos em vários grupos de professores compromissados com o ministério com crianças, nós temos que acompanhar isso e fazer grandes pressões para que não seja aprovado projetos dessa natureza. A palavra de Deus em Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5, Jeremias ele traz algo tão significativo para nós, porque ele diz assim, antes mesmo de formar no ventre materno, eu te escolhi. Olha só. Deus te escolheu aonde? Antes mesmo de formar, Deus escolheu. Por isso essa guerra terrível, igreja. Por isso essa luta desenfreada. E a Bíblia continua dizendo, eu te escolhi antes mesmo que fosse dado à luz. Eu te consagrei, te designei profeta para as nações. Existem profetas que eles estão ainda para nascer. E o inimigo, ele quer destruir antes mesmo do nascimento. O salmista já falava sobre isso no Salmo 139, lá no versículo 13. Ele diz, tu formastes no meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe, os teus olhos viram o meu embrião. E o sistema, ele quer matar essas crianças. É a realidade dos nossos dias. Porque o aborto interrompe o chamado, o ministério, os propósitos eternos. Todos esses ataques são estratégias do inimigo para silenciar os profetas do nosso tempo, os pregadores do nosso tempo, os evangelistas do nosso tempo, os líderes e missionários que ainda precisam nascer. O inimigo sabe que cada criança dessa discipulada será o libertador, será aquele que vai anunciar as boas novas, tentar feri-las, silenciá-las, ou até mesmo desviá-las do caminho de Deus, antes mesmo delas entenderem a sua identidade espiritual, a estratégia do inimigo. Assim como Herodes teve medo do nascimento do rei Jesus, o inimigo se teme quando uma geração apostólica se levanta unânime para prevalecer contra as hortes do mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nós estamos falando aqui nessa tarde de algo extremamente importante para a continuidade da igreja do Senhor. Terceira coisa nessa tarde, o legado interrompido, quando a próxima geração não é preparada. Eu louvo a Deus, porque o pastor me preparou, e eu posso estar aqui, eu sou discípulo dele. É tão maravilhoso quando se tem uma liderança, em que tem discípulos para dar continuidade. É quão difícil quando um pastor ele está só. Ele não consegue ver ninguém para dar continuidade ao seu ministério. Como eu falei com vocês, eu sou da descendência, a primeira geração lá da igreja de Brasília. Mas junto comigo veio outros, de criança, como o irmão Lucas que está aqui. A irmã Valéria veio um pouco depois. E toda essa geração que vem acompanhando a igreja de Brasília nesse tempo, são esses que estão diretamente ligados na obra de Deus. São os nossos pastores, obreiros, são aqueles que estão nos ministérios, nos departamentos. Aquela primeira geração que veio junto, eles são hoje a resposta de Deus para a oração da igreja, que tanto necessitava de nós olharmos para Brasília e falar, cadê a igreja em Brasília, que não tinha? Hoje, pode-se falar, nós temos uma família lá em Brasília, uma igreja, onde cada um de vocês serão muito bem recebidos, receberão um carinho nosso e o nosso amor. Mas não era assim. Mas hoje é possível. Mas quantas vezes o legado de um pastor, de uma liderança ou de alguém é interrompido? Porque às vezes a próxima geração não foi preparada.
Nós sabemos que a família tem papel extremamente importante. Eu não estou eximindo a família do seu compromisso e a sua responsabilidade espiritual sobre seus filhos. Ou melhor, os filhos que são de Deus, né, Israel? Que Deus nos permitiu criar. É como a Bíblia nos diz em Deuteronômio, lá no capítulo 6, versículo 6, versículo 7. A Bíblia nos ensina sobre isso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Aí vai falando, ao deitar, ao levantar. Essa palavra, esse termo inculcar, é algo de intencionalidade que Deus deixou para o povo de Deus. É assim, ó, é repetir, é trazer convicção no coração dele, é inculcar, é colocar na mente que só tem um Deus, que só tem uma verdade, que só tem um caminho a ser seguido. É inculcar. Mas eu sei também, como tenho falado, a realidade de muitas das nossas igrejas são de crianças órfãos de pais e de mães vivos. Eles não têm o seu pai próximo, a sua mãe próxima mesmo estando vivos. Eles não têm alguém para ensinar as coisas mais elementares, básicas, desde questões de higiene pessoal e de questões espirituais. A maior parte está vindo de uma família desestruturada, e são eles que nós precisamos mesmo, porque olha só, eles estão vivendo um caos em suas vidas, eles estão precisando de um local onde pode ser curado, tratado, e somos nós, Igreja do Senhor, que estaremos ali para auxiliá-los e ajudá-los nesse embate terrível contra as astutas ciladas do mal. Iremos acolher, abraçá-los. A maior parte das crianças que chegaram na igreja, no primeiro momento ali em Brasília, eram crianças que veio em sua maior parte sem os pais. Elas iam para a igreja sozinha. Minha esposa está aqui, foi para a igreja com 8 anos de idade. Hoje ela cuida do ministério de crianças lá. Essa é a realidade de muitas igrejas nossas. Em alguns estados, claro, existe uma cultura mais forte, familiar, mas no demais, em muitos lugares, as famílias estão sendo destruídas. Quando nós olhamos a palavra de Deus, a Bíblia nos conta uma história em 2 Reis, que eu gostaria de trazer aqui nessa tarde, ao refletirmos sobre isso. A Bíblia vai falar, irmãos, de Joás, uma criança que foi protegida no templo. 2 Reis, capítulo 11, o versículo 2 e 3. Vamos ler essa passagem aqui em nome de Jesus. Os irmãos estão compreendendo? Amém. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou Joás, filho de Acasias, e o salvou da matança dos príncipes reais, que Atalia executava. Ela o levou juntamente com a sua ama para um quarto nos fundos e o escondeu da presença de Atalia. Assim ele não foi morto, e ele ficou com ela escondido na casa do Senhor por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. Joás foi uma criança ameaçada por um sistema corrompido. Atalia, que a Bíblia menciona, ela era nada menos, nada mais do que filha de Acabe e Jezabel. E nós sabemos a perversidade de Acabe e de Jezabel, desde a idolatria, perseguição aos profetas de Deus, está lá em 1 Reis, no capítulo 16. A Bíblia fala, irmãos, que Atalia se casou com Jeorão, rei de Judá. Eles uniram 2 casas que estavam outrora separadas, o reino norte e o reino sul. Depois, ela vai assumir o trono, e com sede de poder, ela vai matar a linhagem real. Agora lembre, o reino sul, a linhagem real, vem de quem? De Davi. Vocês entenderam? Vamos matar a linhagem real, a raiz de...
Depois que ela assume esse trono, então ela vai fazer esse massacre, matando, tentando exterminar essa descendência de Davi. Isso nos mostra, irmãos, que é o espírito do mundo, terrível, tentando eliminar toda a possibilidade de continuidade do plano de Deus através da geração, para que chegasse no Messias, o Salvador. Mas vem, irmãos, algo especial da parte de Deus. Jeoseba. Jeoseba era a esposa do sacerdote Joiada. E ela é um exemplo de liderança que protege. Porque Jeoseba, quando viu a situação daquela criança em risco, de ser morta aquela criança, e a descendência mais de Davi não existir, ela então, irmãos, vai pegar aquela criança e ela vai levar para a igreja, e esconde Joás, e tira aquela criança da rota da morte, e coloca ela num ambiente seguro na casa de Deus. Olha só o que Deus está falando conosco nessa tarde. Nós precisamos, igreja do Senhor, tirar as nossas crianças que estão na rota da morte. Nós precisamos, irmãos, intervir sobre essa realidade cruel que está acontecendo também nos nossos dias. Durante 6 anos, aquela criança vai estar no templo, protegida da influência daquela terrível mulher, Atalia, símbolo do mundo perverso. Ele vai ser instruído sobre sua identidade real. Olha, você é descendente de rei. Você um dia vai reinar. Você nasceu para reinar. Você tem uma identidade, você não pode desanimar, você não pode desistir. Foi preparando ele para que ele pudesse reinar. E a Bíblia nos mostra, irmãos, que aos 7 anos, ele foi coroado rei, em meio a uma guerra terrível espiritual. O rei mais novo que nós encontramos, ele passou por tudo isso. Mas deixa eu te falar algo. Deus levantou uma criança para reinar. A Bíblia nos diz em 2 Reis, capítulo 11, versículo 12, que então tiraram o filho do rei, colocaram-lhe a coroa e lhe entregaram o testemunho, proclamaram-no rei e ungiram, e todos bateram palmas e proclamaram: viva o rei. A transferência de unção, amém? A transferência de unção, foi falado, a transferência de unção, nós vamos agora ungir ele, porque ele vai ser o rei. Glória a Deus. Quando chegou a hora tão importante, o templo, a igreja revelou o rei de Israel, o rei de Judá. Revelou agora aquele que estava com a aliança para ser restaurada no meio do seu povo, que estava em idolatria e pecado. E durante o reinado daquela criança, é onde nós encontramos, irmãos, uma grande transformação naquele tempo. Por quê? Se aquela mulher terrível levou aquela população à perdição, ao pecado, Joás, irmãos, ele restaura o templo do Senhor, aleluia. Ele restaura o templo, aleluia. Ele organiza novamente as contribuições voluntárias para que a obra de Deus melhorasse. Ele vai ouvir o conselho de Joiada, que era o sacerdote daquela época, e ele se manteve temente a Deus. Mas aconteceu algo que eu quero que os irmãos compreendam nesse momento. Quando o sacerdote morreu, Joiada morreu, Joás passou por uma fase muito difícil. A Bíblia diz em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17, depois da morte de Joiada, os líderes de Judá vieram e se prostraram diante do rei, e o rei os ouviu, eles abandonaram o templo do Senhor. Quando não tinha mais a figura de um sacerdote, quando não se tinha mais a figura de alguém que temia a Deus, quando não se tinha mais alguém do qual aquela criança, e agora rei, pudesse ter os seus aconselhamentos, ele se afasta do propósito de Deus. Por isso, aquela ponte que eu mostrei ali, é a lacuna de muitos lugares que estamos passando. Onde não se tem continuidade, não se tem a sequência, não se tem essa sucessão apostólica. A palavra de Deus, irmãos, mostra que esse rei, ele entrou numa situação tão difícil, que até mesmo, irmãos, mandou matar o profeta Zacarias, filho de Joiada. O profeta Zacarias,
filho lá do sacerdote que tinha morrido. Que situação terrível. Isso nos revela algo importante. E nós podemos ver, irmãos, que crianças realmente precisam de proteção, porque elas estão em muitas situações de estado de indefesas. Mas, mais do que a proteção, como nós vemos aqui, nós precisamos que as nossas crianças tenham raízes profundas em Deus. Porque quando o sacerdote morre, nós percebemos que faltou algumas raízes firmadas no Deus verdadeiro, aleluia. E a história de Joás nos mostra que não basta apenas então esconder uma criança na igreja, eu preciso trazer sobre ela esse enraizamento, aleluia, na profundidade das coisas de Deus. Porque enquanto Joiada viveu, Joás fez o que era reto, mas quando a liderança espiritual se foi, ficou evidente que a fé de Joás foi abalada. E o que isso revela para nós? Uma fé muitas vezes apoiada em líderes humanos, ela tal dessa forma, ela não vai passar no teste do tempo. Quantas vezes a pessoa está apoiada em pessoas, em líderes, e não estão enraizadas em Deus, e o tempo vem e prova, porque as raízes não estão profundas. O pastor teve que mudar para outra igreja, eu tenho que ir lá para lá também. Ou seja, eu estou indo em função da pessoa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Se nós criarmos uma geração que só serve a Deus enquanto há alguém dizendo o que fazer, nós estamos falhando na nossa missão. Se nós temos uma geração que tudo eu tenho que falar, faz isso, nós podemos estar falhando. Eles precisam entender que há uma necessidade, uma criança protegida, mas uma criança discipulada, uma criança enraizada na presença de Deus, amanhã ela vai ser o instrumento de restauração, até mesmo nacionalmente. Sim, Deus faz isso, glória a Deus. Por isso, quarta coisa que nós precisamos entender aqui, a necessidade de sucessão espiritual é urgente. A falha na sucessão, nós não podemos cometer esse erro. Mas a Bíblia nos conta a história, irmãos, da vitória de um pai que não gerou o compromisso de um filho. Eu quero trazer essa reflexão na palavra de Deus, uma falha de sucessão. A Bíblia nos conta, irmãos, sobre Ezequias. O rei Ezequias, nós lembramos, ele foi um rei bem em seu aspecto espiritual. Ele restaurou o templo. O rei Ezequias, ele reavivou a adoração a Deus. Ele removeu os ídolos daquele período. Ele recebeu o livramento sobrenatural sobre o império assírio que queria destruí-los. Mas nós temos um período onde ele fica doente. E então, diante daquela enfermidade, o profeta Isaías chega para ele e fala, para ele organizar a sua casa, que ele iria partir. Conhecemos a história. Ele vai para um canto, ele vai orar, vai buscar a presença de Deus. Ele vai ali chorar e vai pedir a Deus a misericórdia. E o profeta Isaías, já indo, tem que retornar pela direção de Deus para trazer algo àquele homem. E o que Deus traz àquele homem é que Deus daria a ele mais 15 anos de vida. A partir daquele momento, se starta uma nova oportunidade para aquele rei. E é exatamente nesse período em que muitas coisas terríveis começam a acontecer na vida dele. Porque a Bíblia nos fala, irmãos, que é a partir de então que vai nascer Manassés. Ele nasce no tempo extra que Deus deu ao rei Ezequias. E a Bíblia diz, irmãos, que durante esse período do nascimento de Manassés, o rei Ezequias, ele, irmãos, foi seguir a vida da melhor maneira que ele achava que deveria seguir. E ele se esqueceu de algo extremamente importante.
Ele esqueceu de se dedicar a disciplinar Manassés, ensiná-lo, prepará-lo, para que ele pudesse se tornar o próximo rei daquela nação. Deus deu tempo para Ezequias, mas ele usou o tempo, irmãos, para se satisfazer. Ele usou o tempo, irmãos, para curtir a vida e não preparar o sucessor. Um erro terrível da visão que ele estava tendo. Porque ele falou: Deus falou comigo, haverá paz nos meus dias, então eu posso descansar e fazer o que eu quero. Talvez nós como igreja estamos em paz, acostumados, tranquilos, e já não nos comprometemos mais com a próxima geração. Achamos que o que já fizemos está bom, e que os dias que nos restam são dias que nós precisamos aproveitar. Mas, irmãos, isso foi uma atitude egoísta da parte daquele rei. De fato, ele estava míope espiritualmente. Ele não estava enxergando o futuro, à frente. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E aos nossos jovens que estão aqui e não são casados. Tive que conversar esses dias com um jovem. E falar com ele: olha, vocês precisam realmente assumir a responsabilidade e o compromisso desse tempo. Porque se vocês não assumirem esse compromisso, essa responsabilidade, isso vai impactar diretamente na descendência de vocês. Se vocês não se levantarem agora para ser a igreja fiel, apostólica de hoje, vocês vão ter filhos, e seus filhos vão estar com pessoas que têm a doutrina apostólica, têm a fé apostólica, está na verdade. Se vocês não se levantarem agora para dar continuidade à igreja do Senhor, vocês acham que seus filhos vão ter alguma coisa lá na frente? Se vocês não reagirem agora e entender que vocês têm um chamado e precisam colocar em ação aquilo que Deus tem chamado, será que vai ter sucessores aí na frente? Seus filhos poderão ter alguém na frente para guiá-los? É exatamente sobre isso. Se nós não fizermos algo agora, nós temos uma descendência que depende da ação de hoje. Aleluia, aleluia. Mas aquele rei, pela falta de compromisso com o futuro, ele não vai cuidar de Manassés como deveria cuidar. E aí, Manassés, nós sabemos o que aconteceu. Foi um dos piores reis, 55 anos, foi o rei que mais reinou, 55 anos, reinando, e longe da presença de Deus. Lá no final ele se arrepende, mas ele usou boa parte dos seus dias no reinado para fazer o que era mal, para cometer coisas terríveis contra Deus, porque faltou a figura de um pai, que pudesse apontar o caminho e falar: meu filho, esse é o caminho da vida, esse é o caminho da salvação, esse é o caminho onde você deve seguir, que tudo aquilo que você fizer esteja baseado nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Precisamos, igreja, se levantar nesse tempo, abraçar as nossas crianças e falar: olha, você vai ser um instrumento nas mãos de Deus, você vai ser uma bênção nas mãos de Deus, nós amamos você, nós queremos o seu bem, nós queremos que vocês cresçam junto conosco, nós não queremos perder vocês, aleluia, não deixa ninguém para trás. Eu louvo a Deus pela vida de vocês aqui no Paraná, pelo trabalho que vocês têm realizado no departamento de criança. Estivemos aqui no início do mês. Como foi maravilhoso nós estarmos junto com vocês. Porque eu vi pessoas compromissadas, pastor Anderson, muito compromissadas. Eu acompanho alguns de vocês. Eu vejo lá no Pontal, irmã, você com a bicicleta buscando criança. Vocês estão entendendo, irmãos, o que é isso? Só faz isso, irmãos, quem realmente ama. Quem realmente, irmãos, quer ver essas crianças salvas. E você pode ser um desses. E eu sei que Deus, irmãos, está permitindo ministrar essa mensagem aqui, que é divergente de todas as outras que vieram aqui, mas todas elas se caminham na mesma perspectiva de Deus. Mas é porque é um sinal de alerta para nós, que o inimigo não está brincando contra essa geração agora. Ele está tentando de todas as formas afastá-las da presença do Senhor.
Então toda geração, ela tem que ser responsável para preparar intencionalmente a próxima. Eu preciso, irmãos, lá na igreja, trazer aqueles que estão mais próximos ao ministério da palavra, o ministério de Deus, e trazer eles para perto de mim e falar: olha, vamos seguir aqui, é assim que nós vamos fazer, vamos continuar aqui, e vamos orar, e vamos jejuar, e vamos ler a Bíblia. Eu preciso trazer eles para perto, eles precisam ver como é o pastoreio, eles precisam ter esse desejo do episcopado, eles precisam ter o coração ardendo por isso, porque hoje nós estamos vivendo um tempo onde se pergunta: quem quer ser pastor? A lacuna. Mas se Deus tem te chamado nessa tarde para ser alguém, amém, ser usado na obra de Deus, frente a algum trabalho, e Deus está te chamando aqui, talvez seja para atuar com as crianças, diante da urgência que nós temos, ou até mesmo para ajudar o teu pastor, o teu líder. Deus está te chamando aqui nesse momento, porque é tempo, irmãos, é urgente, aleluia. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra, e nós, irmãos, precisamos fazer algo enquanto nos resta tempo, enquanto estivermos ocupados com as coisas dessa terra. Nós estamos perdendo a grande chance que Deus tem dado para nós. Então não repita o erro. Não repita esse erro de Ezequias. Vai chegar as crianças que não têm pai, não têm mãe. Seja o canal de bênção. Seja o canal de bênção. Tem criança que vai chegar precisando de muita ajuda. Às vezes não tem nem o que comer. Às vezes não tem o que vestir. E nós somos a igreja do Senhor, que vai acolhê-los e vai ajudar e vai abençoar. Se não discipularmos de forma intencional, o mundo vai discipular de forma estratégica. O Moloque está aí, ou está nas telas, nos desenhos, no celular. Pai, você que está aqui, você põe o celular, o tablet, o iPad de frente do seu filho, sem ver o que está acontecendo ali. Coisas terríveis estão por detrás disso. Coisas malignas estão ali, penetrando na alma, no coração delas, para afastá-las de forma sutil da presença de Deus. Antigamente se falávamos, irmãos, de mensagens subliminares, mas agora não. São coisas descaradas, malignas e terríveis que estão acontecendo, é diante dos olhos mesmo, não tem nada mais oculto não, está sendo revelado ali claramente nas telas. E quantas crianças estão sendo alimentadas com isso? Quantas crianças estão recebendo isso? E depois você olha seu filho lá na frente e fala: ai, meu filho saiu da igreja, o que aconteceu? É porque muitas vezes, irmãos, algo já foi implementado, uma sementinha do mal, já veio lá de trás. E nós precisamos cuidá-las, protegê-las e sermos pessoas que realmente, irmãos que realmente tenham compromisso com isso. Estou concluindo já pelo horário. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, essa passagem nós sempre citamos em vários momentos, mas eu quero trazer agora nessa conexão com o que nós estamos ministrando aqui. Ezequiel capítulo 22, versículo 30, diz: procurei entre eles um homem que erguesse um muro e se colocasse na brecha perante mim. Um pouquinho na frente diz: mas não encontrei nenhum. Eu creio que esse é o chamado desse tempo e nessa tarde para nós. Nós precisamos erguer um muro. Isso é proteger espiritualmente. Uma geração protegida. Mas nós precisamos também nos colocar na brecha. Isso é ter intenção. E isso é agir de forma preventiva. Eu me coloco na brecha para que não venha ruir, não venha cair aquela muralha. E a Bíblia diz que não encontrou nenhum. É omissão. Omissão. Deus, irmãos, está passando os olhos aqui nessa tarde. E Deus está olhando para cada um de nós e falando: eu preciso de mais um. Eu preciso de mais um que se levante.
Eu preciso de mais um que ajude. Eu preciso de mais um que continue amando. Eu preciso de mais um que venha ser um instrumento de bênção, aleluia, nesse tempo. Eu preciso de mais um, aleluia, que possa preparar a próxima geração apostólica. Eu preciso de mais um. E este mais um pode ser você aqui nessa tarde. E esse mais um pode ser você nesse tempo. Porque, irmãos, tudo que nós estamos mencionando aqui dentro da palavra de Deus durante esses dias é uma revelação para nós. Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias. Eu sei que Deus tem tratado ao seu coração. Pastor Toninho, quando ele falou que é necessário remover o véu, tem um véu de negligência que nós precisamos tirar na igreja. Precisamos compreender que essa é a nossa responsabilidade. Precisamos cuidar dessa nova geração. É a missão, preparar essa próxima agora. Não podemos ter uma lacuna na igreja de sucessão ministerial. Precisamos levantar realmente pessoas compromissadas, de oração, fervorosas em Deus. Amém? Como diz o pastor Daniel Borges, em santidade, aleluia. Devemos proteger a santidade das nossas crianças também, porque elas estão sendo atingidas em sua santidade, estão perdendo o temor a Deus. Princípios que nós não podemos perder. O pastor Lindomar falou sobre nós conduzirmos, aleluia, em oração, e como nós precisamos conduzir as nossas crianças em oração, para ser cheias do Espírito Santo, mas também, irmãos, serem poderosas no Espírito, porque ela ora e curas acontecem, o ministério, irmãos, sobre elas é grande, os dons espirituais estão sobre elas também, aleluias, para ser como o pastor Júlio mencionou aqui, ensinarmos a amar o santo lugar do Senhor, está a elas preparadas, irmãos, para oferecer sacrifício de louvor no altar de Abel, que elas venham aprender a ser como Abel do nosso tempo, aleluia, é como o pastor Hélio mencionou aqui, aleluia também, que nós precisamos ter essa geração poderosa nesses dons. Mestre Israel, por falar aqui, irmãos, que precisamos preparar uma geração real, porque existe sucessão real, e foi sempre isso que o inimigo tentou abater, a sucessão. Todo reino precisa de sucessores, é necessário nós formarmos esses herdeiros, para a obra continuar, e dizer como Neemias, estou numa grande obra, e eu não posso parar. As crianças que estão aqui, levanta a mãozinha fazendo favor. Eu vou pedir autorização, pastor, antes. As crianças chegam aqui, vem cá, vem no tio Estênio. Tem criança de colo também, vem cá fazendo favor. As mamães que estão com criança no colo, chegue com elas aqui. Pode subir aqui fazendo favor, pedir autorização. Pastor Anderson aqui, tá? Chega aqui. Nós vamos ficar para cá, tá? Qual o seu nome? Vocês são uma bênção, viu? Vem mais. Jesus. Consegue subir? Cuidado. Ele está com quantos anos? 45. Igreja, vamos ficar em pé em nome do Senhor Jesus. Vem mais para cá, vem. Irmãos, entenda que o Senhor está fazendo aqui nessa tarde. Eu quero fazer 2 momentos aqui. Vocês estão representando agora essa próxima geração apostólica. O evento aqui, com certeza, se fosse aberto para as crianças, teriam muito mais crianças, né? Eu sei que tem muitas crianças. Mas elas aqui vão representar essas crianças do nosso país. Amém? Vocês são a geração que vão substituir cada um de nós. E a bênção de vocês é muito grande nessa terra. Vocês vão ser muito usados por Deus. Aonde vocês andarem, vocês serão instrumento de bênção.
Vocês serão usadas tremendamente por Deus. Aonde passarem, aonde andarem, vocês serão essa geração apostólica. O Senhor vai usar muito vocês. Vocês irão romper e alcançar voos maiores. Vocês serão uma grande bênção para a família de vocês, para a igreja do Senhor. Vocês serão usados em nome de Jesus. Vocês serão a resposta das nossas orações. Vocês são a bênção para esse tempo. Vocês são os instrumentos que Deus escolheu para essa época. Aleluia. Eu não sei onde ela está. Deus honra sua fé. Aleluia. Vai ser tremendamente usada por Deus. Ela vai ser tremendamente usada por Deus. Aleluia. Ela vai ser tremendamente usada. Aleluias. Aleluias. Igreja, vamos orar por essa geração. Eles são a resposta desse tempo para a igreja apostólica. Estenda as mãos, fale com Deus, soberano Deus. Oramos agora, Deus, nessa tarde, Senhor Jesus. Porque todos eles, meu Deus, são resposta de oração. Obrigado por cada uma dessas crianças que aqui estão. Vocês são a resposta de Deus. Vocês são a resposta de Deus. Como é que é seu nome? Mateus, você quer subir nas minhas costas? Você quer subir nas minhas costas para ficar comigo? Quer subir? Eu te seguro. Aleluia, Jesus. Aleluia, Santo Deus, aleluia. Deus está neste lugar, aleluia. Deus, levanta essa próxima geração, Pai, para que venha, Deus, romper nossa nação, para que venham ser os libertadores desse tempo, meu Deus. Oh Deus, pois aqui nós oramos e nós cremos no poder do Senhor, aleluias, e em tudo que estás realizando aqui nesses dias, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Alabaxias, alabaxias. Aleluias. Cadê os jovens agora solteiros? Os adolescentes, chega aqui à frente. Os adolescentes e os jovens da igreja que aqui estão. Aleluias. Pode subir aqui à frente os jovens, os adolescentes que aqui estão. Aleluia. Os irmãos estão entendendo Deus agindo neste lugar? Aleluias. Pode subir aqui. Eu vou pedir para vocês ficarem atrás das crianças, porque vocês são mais altos, por favor. Tem mais adolescente lá fora, talvez. Eu preciso de todos eles aqui. Aleluias. Amém. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Aos jovens e adolescentes que aqui estão, a oração da igreja apostólica é por vocês também. Nós sabemos os desafios que vocês vivem nesses últimos dias, mas eu creio que Deus nessa tarde tem chamado vocês para se posicionarem de uma maneira nunca antes, diante do tempo que nós estamos passando.
Eu dediquei toda a minha juventude para servir a Deus. E eu não me arrependo de nada daquilo que eu fiz em prol da obra de Deus. Vocês têm uma grande missão nesse tempo. Vocês são aqueles que vão substituir a gente. O que vocês fizerem, o que vocês falarem, o que vocês serem, vocês são a resposta das nossas orações. E se Deus chama vocês agora, nessa tarde, eu gostaria muito que vocês se entregassem totalmente a Deus. Para dizer a Deus, nessa tarde, eis-me aqui, Senhor Deus, eu quero ser esse instrumento nesse tempo, nessa geração. Por isso, igreja do Senhor, eu quero orar agora junto com vocês. E vocês vão abençoar esses jovens. Eles representam a juventude de nossa nação, que tem enfrentado um grande desafio. Não são poucos os distritos que têm uma lacuna muito grande na juventude. Muitos se perderam, deixaram o caminho de Deus. Mas me faz recordar, irmãos, que ao longo da caminhada que nós cuidamos das crianças que depois se tornaram jovens, e alguns se afastaram, eu creio, irmãos, que da mesma forma como tem acontecido em muitas igrejas, esses que passaram pela igreja de pequeno, eles receberam uma palavra viva e poderosa. E mesmo que eles se afastaram, irmãos, no coração deles ainda pulsa uma chama da presença de Deus, da glória de Deus, que os faz, irmãos, voltar à casa do Senhor, como nós temos visto durante esse tempo, essa jornada. Muitos que passaram de pequenininho na igreja, eles estão voltando, e eles já passaram por diversas igrejas, falando, não tem como eu ficar naquela igreja, porque eu sei que a verdade está aqui, a mensagem está aqui. Assim, eu sei que eles estão aqui representando a juventude do nosso país. Vamos orar por eles em nome de Jesus. Aleluia, Santo Deus. Os nossos jovens, meu Deus, que aqui estão e adolescentes, eles, Deus, são a sequência, a continuidade, aleluia, da tua igreja, Deus, apostólica desse tempo. Eu rogo ao Senhor, Deus, a tua bênção, a tua unção sobre eles. A transferência da unção, a transferência da autoridade, do poder do Senhor sobre cada um deles. Eis aqui, Deus, a nova geração, Senhor Deus, neste altar, eles representam as crianças, Deus, eles representam os adolescentes, os jovens, meu Deus, desse tempo. Eles representam, Senhor Deus, os jovens dessa nação. Levanta, Deus, todos eles, meu Deus, com um grande exército, Senhor Pai, nesses últimos dias da igreja na terra. Levanta eles, ó Deus, com toda a autoridade, e derrama sobre eles a porção do teu poder, do teu Espírito. Usa eles, ó Deus, como nunca antes, que eles façam obras maiores, ó Deus, daquilo que estamos realizando nesse tempo, Deus. Usa eles, Deus. Aleluia. Se Deus tem chamado vocês, se Deus tem chamado vocês, vendo o que Deus está fazendo na vida de vocês agora. Vocês são bênção, vocês são bênção. Vocês são bênção. Vocês são de Deus. Vocês são de Deus, aleluia. Aleluias, aleluias, pastor Anderson, aleluia, igreja, Deus está aqui, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção, irmãos. Que bênção. Contamos com vocês, viu? Contamos com vocês. Que a palavra da verdade seja levada. Talvez hoje vocês não entendam esse dia. As fotos talvez no futuro vão ajudar a lembrá-los disso. Mas vocês também têm
uma grande responsabilidade. E nós, pais e pastores, temos um grande compromisso. A nossa geração tem dia, tanta influência da tecnologia, das redes sociais, eles estão sendo atacados por tudo isso. E a voz que falar mais alto é que vai vencer. E não fala, ninguém vira o grito, mas a voz mais profunda. E se nós demorarmos para chegar, o mundo chegará antes. Está nas suas mãos aí, papai. Está nas suas mãos, líderes do departamento infantil, que você tem investido na igreja local, professores de escola local. E é uma conta muito básica, muito simples. Cada casal tem que formar no mínimo 2 discípulos de Cristo. Se nós não formarmos no mínimo, eu e Rita não formarmos no mínimo 2 discípulos, eu estou já reduzindo a próxima geração. Cada casal tem que fazer isso. A contar do seu filho, daquele que você pode discipular. Se você não deixar pelo menos 2, você já está reduzindo a próxima geração. É um grande desafio, com todo este ano, com todo este mundo. Obrigado, pastor Estênio. E Deus abençoe ter usado poderosamente mesmo. Uau, foi demais. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a próxima geração apostólica. Glória a Deus. Amados irmãos, vamos dar 10 minutinhos, 16 horas, retornamos aqui para a última ministração dessa parte da tarde, para nos preparar para o grandioso culto à noite.